do país. O meu sentimento é que o país se sentiu liberto, porque a intimidação, o processo que o ministro Alexandre de Moraes está usando para matar a democracia brasileira, junto com alguns ministros do STF que às vezes acabam se associando a ele, é um processo de morfina. É matar o paciente sem sentir dor. Eu faço também o seguinte exercício. Imagine, a gente estava falando sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show, imagine a PEC do foro aprovada e imagine, depois disso, a anistia aprovada. O quão fortalecido fica o placar no Senado do impeachment? Aí, honestamente, aliás, nós tínhamos problema para chegar à 41ª assinatura. Nós temos promessa de assinatura para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes já para a semana que vem. Pelo menos mais 2. Então, assim, isso sem acabar o fim do foro. Imagina com a vinda do fim do foro, imagina com a anistia, isso vai virar uma onda. Eu tenho certeza nos instrumentos de pressão. Lógico que eu sou muito franco com quem te assiste, que o presidente Davi Alcolumbre, ele é um político, que eu fui deputado com ele no DEM, aqui. Ele é um político que, com a questão da sabatina do ministro André Mendonça, se mostrou, quando ele tem algumas convicções, ele é muito firme em não flexibilizar. Isso talvez possa ser um problema para nós lá na frente com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele não, tem que ser honesto, ele não assumiu o compromisso de pautar isso. Então nós vamos ter que ter muita pressão popular, muito apoio dentro do Senado, além do que a gente já tem, que é a maioria, para que isso venha a acontecer. Mas nós não vamos desistir, porque entendemos que um violador de direitos humanos não pode estar onde ele está. Deputado, nós passamos já das 91 mil telas assistindo aqui. Eu queria que o senhor usasse a oportunidade para explicar para o público qual foi o impacto. O senhor me mandou um vídeo muito bacana que me emocionou, chorei até ao ver o vídeo que você me mandou, em cima do carro de som na Avenida Paulista. Qual foi o impacto na classe política, dentro da Câmara, dentro do Senado, de ver a magnitude das manifestações desse último domingo? Isso muda o sentimento de vocês? Ou isso é, não, a classe política está muito deslocada das ruas, a gente não escuta, não tem impacto, tem impacto? Fala aqui para nossa audiência. Há 15 dias atrás, nós da direita, por conta de tudo acontecido, eu te diria que havia um desânimo generalizado da nossa tropa de parlamentares, seja Câmara, Senado. O clima de 15 dias era um. O clima desta semana foi o clima que o Brasil assistiu no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado. Clima de guerreiros dispostos para conquistar uma vitória. E a vitória que este time todo se organizou para ter é a libertação do Brasil de uma classe política que cooptou o nosso executivo associado com alguns membros do Supremo Tribunal Federal para fazer o pior governo da história que o Brasil está tendo. Porque aqueles que ainda tinham alguma simpatia pelo Lula 1, Lula 2, devem estar gemendo nessa hora, porque o Lula 3 é pior do que o de 1 a 2, que acabou em impeachment. É uma vergonha. A economia é um desastre no Brasil hoje. O Lula, com seu amadorismo na política internacional, é algo assombroso. Então, assim, a energia no parlamento foi contagiada pelo que aconteceu no domingo. Eu vi parlamentares chegar aqui, se emocionarem em reuniões que nós tivemos. Nós tivemos muitas reuniões aqui emotivas, porque nós saímos das ruas domingo contagiados. Eu falo e arrepio. Aqui é que eu tô com o terno, não dá nem para mostrar para o telespectador, mas a gente sai, vê senhoras, vê crianças gritando, fora Alexandre de Moraes, fora Lula, eu sou brasileiro, cantando em nacional com todo orgulho do mundo. Isso mexe com... Nós, brasileiros, temos uma característica de sermos emocionais, nós latino-americanos. Então, assim, parabéns aos brasileiros que foram domingo. Todas as manifestações, Figueiredo, foram acima da expectativa. Para você ter uma ideia, terça-feira, eu estava numa reunião com o Flávio Bolsonaro, deputado Altineu, mais alguns líderes no PL, e a ideia do senador Flávio era fazer uma carreata no Rio. Não, vamos fazer só uma carreata porque não deu tempo da gente divulgar muito, não tem trio, não organizamos o trio e tal. Eu cheguei e falei, ô Flávio, com todo respeito, nós estamos chamando manifestação para todo o Brasil. Rio é a segunda capital do país, tem que ter uma manifestação. Vamos saindo dali, todo mundo organizando, se cotizando para alugar trio, para fazer as coisas. Fizeram a manifestação e, por incrível que pareça, teve mais gente do que a última com a presença do ex-presidente Bolsonaro. Sabe o que é isso? O Brasil está despertando. Despertou porque tivemos ajuda, lamentavelmente precisamos de ajuda externa para resolver um problema que nós brasileiros internamente não conseguimos resolver. Qual foi o impacto, Sóstenes? Deputado, como é que o senhor imagina que o impacto sentido pela classe política com a sanção Magnitsky em cima do Alexandre, a sanção de visto em cima dos outros ministros, qual foi o impacto disso na mudança do tabuleiro político? Eu te digo, eu vou usar uma palavra que acho aqui nesse momento para melhor definir. O impacto da Magnitsky foi uma libertação do país. O meu sentimento é que o país se sentiu liberto, porque a intimidação, o processo que o ministro Alexandre de Moraes está usando para matar a democracia brasileira, junto com alguns ministros do STF que às vezes acabam se associando a ele, é um processo de morfina. É matar o paciente sem sentir dor. Eu sei que a morfina é justamente para prolongar a vida, sem dor, mas acaba
todo paciente com aplicação de morfina, em algum momento, virá óbito. Nós estamos neste processo. O ministro Alexandre de Moraes, de maneira estratégica, calculista, típico de um psicopata, ele aplicou morfina na democracia brasileira, que as pessoas estavam com medo de sair às ruas. Medo de ser presa, como a maioria foram inocentes. Pessoas que foram tratadas como bando, colocadas em ônibus para falar, vamos levar para vocês para a praça, e foram levadas para prisões. Então, assim, o brasileiro está assustado. Você sabe até agora, o Paulo Figueiredo, por que os caminhoneiros não pararam? Por medo da mesma morfina de Alexandre de Moraes, que aplicou multas infinitas em transportadoras, em caminhoneiros no Brasil afora. Eles já gostariam de ter somado conosco, não somaram por causa dessa morfina aplicada. Mas a Magnitsky chegou como a libertação do Brasil. E eu acho que a partir do domingo passado, o Brasil é outro país e a gente vai com a ajuda do povo. Não acabou, nós só vencemos, estamos começando a vencer batalhas. Falta muito. E 7 de setembro tem mais, né? 7 de setembro tem mais. E a batalha final será a eleição de 2026. Ou a gente ali acaba de enterrar o país para consolidá-lo como um país socialista, esquerdista, como a Venezuela é, a ditadura implementada totalmente no judiciário, ou em 2026 nós vamos voltar a ter alguma esperança de resgatar o nosso Brasil. Daqui até lá, muitas batalhas nós vamos passar. Hoje nós celebramos, ontem nós celebramos, hoje estamos já organizando a mente para as próximas batalhas, mas nós temos que estar preparados. Você de casa, você que nos assiste, você parlamentar, você que nos informa, Paulo, vocês estão fazendo um trabalho brilhante aí com o Eduardo, liderado pelo nosso deputado Eduardo Bolsonaro, nosso guerreiro, que aproveita aqui, depois ele vai te assistir, se não está assistindo ao vivo, para mandar um abraço a todos os brasileiros que estão exilados nesse momento, aos presos políticos, a todos esses. É por vocês que nós vamos lutar todas as batalhas que vier até a gente libertar o Brasil da esquerda e do socialismo. Eu agradeço enormemente aqui, deputado. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Transmita, a audiência está aqui no chat, transmitindo também os parabéns, os aplausos. 92 mil telas nos assistindo. Então agradeço a participação do Paulo Figueiredo Show. Sei que o dia está corrido aí, vou deixar você voltar ao trabalho. Eu vou na comissão lá de Relações Exteriores. O Flávio está lá, nós estamos. Vou marcar. O bicho está pegando. Vaza a toga rolando. Vaza a toga rolando, isso aí, tá? São muitas frentes. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado mais uma vez.